Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam a Rasulullah. Descomplicando o Islã traz hoje para você um bate-papo sobre as escrituras anteriores que Deus revelou para a humanidade. E dizer para você, meu nobre irmão, minha nobre irmã, e você que está me assistindo, que o nobre ao Corão não foi dado para abolir as revelações anteriores de Deus, ou mesmo para atualizá-las, mas para confirmá-las. Isso significa reafirmá-la, declarar a sua validade e recomendar o seu estudo. Em outras palavras, o nobre Alcorão não foi dado para abolir as revelações anteriores, ou mesmo atualizá-las, mas para confirmá-las. E isso significa reafirmar, declarar, inclusive, a sua validade e recomendar o seu estudo. Pois bem, a palavra árabe para confirmar é ainda usada por tabeliões para legalizar ou autenticar documentos. Consequentemente, a confirmação da Bíblia pelo nobre Alcorão exclui qualquer possibilidade de falsificação e tira toda a possibilidade de dúvida sobre a validade das revelações anteriores. Pois bem, alguns argumentam que a Bíblia foi alterada logo após a morte do profeta Muhammad, que a paz esteja com ele. Mas lembre que no ano 600 depois de Cristo, o cristianismo tinha se espalhado em grandes partes da África, da Ásia, da Europa. Portanto, deixe-me perguntar as mesmas questões como um erudito islâmico fez anteriormente. Quando e onde na história os cristãos do mundo inteiro concordaram sobre corromper seus textos sagrados? Em outras palavras, quem foram os falsários que fizeram isso? Como poderiam judeus e cristãos terem concordado a respeito da falsificação dos textos sobre Al-Masih, ou seja, sobre o Messias, sobre Jesus, filho de Maria, uma vez que os judeus até hoje o rejeitam? Como eles poderiam organizar para recolher e destruir todos os milhares de manuscritos já em circulação ao redor do mundo? Como todo mundo que tinha uma Bíblia poderia ser convencido a trocá-la por uma versão revista corrompida? Como é possível ninguém ter protestado? Como é possível que ninguém manteve nenhuma única cópia do texto genuíno? E por que os muçulmanos fiéis não salvaram nenhuma única cópia da Bíblia verdadeira? Por que ninguém manteve registro de todo o processo? Por que os judeus e cristãos que abraçaram o Islã durante os séculos mantiveram seus escritos originais? Qual o propósito ou que vantagem teriam os cristãos e os judeus em corromper seus próprios livros? Por que eles continuaram a acreditar neles? Bem, e se a Bíblia contivesse profecias sobre Muhammad, que a paz esteja com ele, qual seria o benefício de apagá-las? Os judeus e os cristãos iriam evitar muitos problemas ao abraçar o Islã.
porque tanto cristãos sofreram perseguição na Idade Média, durante o comunismo, por causa da nobre escritura sagrada cristã. Bem, gente, temos aí uma ciência moderna, né? Ela deve ter no máximo 200 anos, que ela entrou em moda, chamada arqueologia. E essa arqueologia, ela chegou para dar algumas respostas a alguns desses questionamentos. É fácil, inclusive, encontrar a resposta a todas essas questões se você apenas considerar que 200 anos atrás, uma nova ciência chamada arqueologia veio à tona. Pessoas se tornaram apaixonadas por encontrar artefatos antigos e começaram a escavar areias de áreas desertas do Oriente Médio. Eles procuravam por cidades antigas, esculturas, que na sua maioria desapareceram. Por que o Oriente Médio? Fato curioso, né? Porque os europeus pensavam que esse lugar era onde a civilização começou. E eles não estavam completamente errados, porque muitas culturas, de fato, começaram lá. Bem, então, entre essas descobertas mais incríveis da arqueologia estão aproximadamente 24.000 manuscritos antigos da Bíblia. Esses textos são muito mais antigos do que os manuscritos da nobre Bíblia que tínhamos por muitos séculos. Então, a parte mais antiga da nobre Taurat, já encontrada, tem 2.200 anos de idade. Ela foi descoberta no Egito e contém os santos 10 mandamentos dados ao profeta Moisés, que a paz esteja com ele, pelo próprio Deus. Curiosamente, o manuscrito mais antigo que temos do Evangelho é uma pequena peça de papiro com a frase tirada do Evangelho de João. João, mais precisamente 17:17, que diz: a tua palavra é a verdade. Além dos famosos codex leningradenses e codex sinaíticos, podemos citar também os rolos descobertos no Qumran, na Palestina, por Mohammed Edib, um pastor árabe, que para encontrar uma das suas ovelhas perdidas teriam jogado algumas pedras, né? E de repente ele escuta um barulho estranho, e ele sobe no alto da colina e olha lá embaixo e viu que uma dessas pedras havia acertado um jarro antigo escondido numa caverna próxima ao topo. Isso aconteceu em 1948 e foi uma revolução para aqueles que duvidaram que a Bíblia fosse confiável. Os jarros continham rolos da Taurat escrito à mão, com 7 metros de comprimento. Esses manuscritos eram aproximadamente 1000 anos mais velhos que os outros usados até então nas traduções contemporâneas. Pois bem, a maior emoção foi comparar esses manuscritos com o Torá, que nós temos em mãos. Quantos porcentos seriam diferentes? Para seu grande espanto, não era tão assim diferentes. E eles descobriram, né, que a transmissão havia sido quase perfeita do texto ao longo dos anos, com modificações pouco consideráveis. Apenas detalhes muito insignificantes nos rolos do Qumran eram diferentes. E mesmo pode ser dito sobre milhares de manuscritos encontrados por arqueólogos até hoje. Então,
Essa é a razão de Sir Kenyon, o falecido diretor do Museu Britânico, um dos mais prestigiados do mundo, ter declarado: a Bíblia é o livro mais antigo, mais bem preservado que nós temos. De fato, nós temos apenas um manuscrito dos autores clássicos como Homero ou Aristóteles. E esses manuscritos não são nem tão velhos quanto o original, mas ainda assim ninguém ousaria duvidar sobre a sua autenticidade. De fato, o mundo conhece apenas um texto da nobre Bíblia, aquele que existiu séculos antes de Muhammad e continua a existir até hoje. Então, meus prezados irmãos, o Islã não veio para desmentir e nem para destruir as revelações feitas anteriormente por Deus a Abraão, Moisés, Jesus. Não. O Islã veio para confirmá-las e para testá-las, inclusive, como autênticas. E o próprio Alcorão, né, ele fala na Surta de Imran, na Surta 3, versículo 4. Ele revelou a vocês as escrituras com verdade, confirmando aquilo que foi revelado antes dela, assim como ele revelou a Torá e o Evangelho anteriormente para ser guia da humanidade. Então, não existe nada que o Islã veio para destruir, assim como Jesus também não veio para destruir a lei e os profetas, ele veio para cumprir. O Islã vem para cumprir a última revelação de Deus para a humanidade. A paz esteja convosco e esteja conosco novamente no próximo episódio de Descomplicando o Islã.